Vamos então, vamos então estar orando ao Senhor, ó Deus, e nos apresentando em oração. Pai amado que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que tu nos concedes estarmos conectados através deste meio de comunicação. Estamos ligados através de várias distâncias. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Pela vida dos meus irmãos que puderam chegar, por aqueles que ainda não chegaram, possas tu alcançá-los com a tua bondade, a tua misericórdia, a tua bênção, dando-lhes vitória nas dificuldades, nas lutas, nos obstáculos que possivelmente estão tendo, a ponto de não poderem estarem aqui. Senhor, clamamos a tua presença, a unção fresca do teu Espírito sobre as nossas mentes e corações, para que a tua palavra seja ministrada com graça, com autoridade e com frescura dos altos céus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus servos e servas, que com alegria, que com disposição estão aqui, ó Deus, para aprenderem um pouco mais das riquezas e das profundidades da tua sagrada Escritura. Obrigado. Coloco meus teus cuidados, pedindo-te o perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, e que o sangue de Cristo continue nos trazendo limpeza e purificação de nossas transgressões. Obrigado, oramos entregando esta classe aos teus cuidados, no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. amém. Muito bem. Ok, está aí a nossa. Vamos ver aqui. Eu vi a nossa irmã Gleice, sim, está ali. Ainda não abriu a telinha, mas está lá, a irmã Gleice. E irmã Laila. Irmã Laila, boa noite, paz do Senhor. Ó Senhor, eu demorei porque eu estava tendo problema para entrar, não consegui pelo computador. Às vezes dá, às vezes, não é costume, não é comum, mas às vezes dá esses probleminhas. Mas na medida que a senhora vai se habituando a usar o aplicativo, a senhora vai superando, né, essas dificuldades. Irmã Laila, dê uma viradinha no seu celular, vai abrir o campo de visão. Não, ele não está programado para fazer o rotate. Tranquilo, tranquilo. Só a senhora vai ficar, infelizmente, com a visão um pouquinho. Agora sim, né? Quem sabe, sabe, né? Voltou de novo. Mas é assim mesmo. Tranquilo, irmã Gleice, recebi a sua mensagem. Agora, perfeito, irmã Lália, ficou maravilha. Como dizem, né, o toque feminino ajuda, né? E a senhora não poderia ser diferente. Meus irmãos, estamos aqui pela graça de Deus na nossa terceira aula da nossa matéria de síntese do Novo Testamento, né? Queremos apresentar a nossa irmã Laila Oliveira, uma das nossas novos alunos, né? Que no primeiro dia não pôde estar devido a circunstâncias que não a permitiram, né? Como também na aula passada, mas aqui está a nossa irmã Laila, ali na área de Spring Hill, aqui na Flórida, né? Irmã Laila, faz aqui um aceno para o povo de Deus conhecer a senhora. Isso, esta serva de Deus sorridente está conosco, já estava inscrita, né? Mas, repito, por circunstâncias, ela não pôde entrar. Que nós dizemos a nossa irmã Laila nessa noite, que está tendo o primeiro dia de aula conosco? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Não, meus irmãos, vocês estão desanimados. Não, 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 não. Vamos passar borracha, vamos fingir que esse bem-vindo não existiu, porque se fosse eu já caía fora. Falei, meu Deus, que desânimo, que angústia. Não, não, não. Vamos agora, vamos fingir que nós estamos diante de uma feijoada, feijão tropeiro, de um churrascão, entendeu? Diante de uma grande beleza. Vamos agora para valer. Aqui nós dizemos a nossa irmã Laila. Seja Seja bem-vinda bem-vinda em nome de Jesus. Agora melhorou, poxa. Parece que o povo aqui dá o bem-vindo debaixo de pressão, né? Pressiona um pouquinho, então fala o negócio com força. Deus Muito abençoe, obrigada. irmã Laila, uma alegria Amém. grande ter a senhora conosco, né? Temos orado pela senhora e Deus continuará dando muitas vitórias à sua vida em nome de Jesus. Amém. Está ali o nosso querido Wallison Dias, este homem da voz macia, meu Deus. Hoje está sem boné, está diferente esse homem, está mais jovem, está mais bonito. Vamos dar um abraço forte nesse homem, né? Não só nesse homem, mas nesse povo aí da igreja de Nagataki, né? Sexta, sábado e domingo estaremos ali, se Deus quiser,
na AD Filadélfia de Nagasaki, isso mesmo, AD Filadélfia, estaremos com um seminário de escatologia bíblica. Ore por nós, irmãos, vai ser um desafio, né? E ministrar diante do evangelista Alexandre é difícil. Esse homem aí sabe demais. Olha, essa é humildade dentro de um corpo de um ser humano, né? Mas você não tem ideia da capacidade que esse homem tem, eu digo, para a glória do Senhor nosso Deus. Está ali chegando a nossa irmã Aline, lá de New Jersey, e de Vai novo ser com a telinha eu. pequena. Quando a irmã Aline entra na telinha pequena, ela fica realmente pequena, meu Deus. Eu sei que a irmã Aline não é tão pequenininha assim de tamanho físico, né? Mas vamos Não, lá. Deus sou não, abençoe a irmã pastor. Aline, que está aqui Amém. A paz do Senhor a conosco. todos. Muito bem, deixa eu ver se eu Amém. estou. Tá aí o Joel. O Joel ainda está com a telinha apagada, mas daqui a pouco ele aparece. Isto. Meus irmãos, continuamos a nossa matéria. Está lá nossa irmã Cristiana. Paz do Senhor, boa noite. Só não vejo Boa o seu príncipe. noite. Eu não vejo o seu príncipe encantado. Eu acredito que está amarrado no trabalho Ele ainda. tá em Boca. Não tá aqui comigo, Meu, não. Foi pra Boca ontem. tá na boca, meu Deus, né? Tá em Ou é Boca Boca Raton. Raton ou é Boca Juniors em Buenos Aires, mas é Boca Raton mesmo. Boca Raton. Meu Deus, Deus abençoe a nossa irmã Cristiana, que está aqui também na nossa Amém. área de Orlando. Nossa irmã Laila voltou, ela foi e volta, igual ping-pong, mas chega lá. A irmã Laila está fazendo outra conexão, perfeito. Meus irmãos, vamos abrir nossa apostila na página 11. Página 11, isto, página 11. Nós estamos estudando o livro histórico. Opa, está dando estereofonia. A irmã Laila entrou com outra conexão, eu acho que vai ficar difícil ter duas, a menos que ela corrija, senão vai ficar um ruidinho isto. Não, eu tô tentando só entrar pelo computador, aí eu vou sair. Certo, tranquilo. Meus irmãos, página de número 11. Nós começamos a estudar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Este livro é o único livro, vamos dizer assim, do Novo Testamento que ele ocupa uma posição singular. Por quê? Porque é um livro histórico do Novo Testamento. Ele relata, ele narra, ele descreve o início da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Ele também é conhecido como Atos do Espírito Santo. E algumas edições na década de 20, 30 e 40 de Bíblias em inglês, francês e espanhol trazem como Atos do Espírito Santo. Há uma edição, melhor dizendo, da Bíblia em língua portuguesa, da parte dos católicos, que traz esta versão, Atos do Espírito Santo. Somente nos dias de hoje que não encontramos uma edição com esta configuração, assim como Atos dos Apóstolos. Mas o André Santana tá bonito no planeta, olha só, tá equipadíssimo. Parece que vai aterrissar ou na Lua ou em Marte. Acredito que vai ser em Júpiter. Tá bem preparado. Deus abençoe nosso irmão André Santana. Custou, mas apareceu. Tá na área, graças a Deus. Vamos lá na página 11, data. O tempo da escrita de Atos é um dos problemas mais discutidos no meio erudito do Novo Testamento. Hoje em dia, estudiosos competentes argumentam seriamente em favor de datas que vão desde 60 depois de Cristo até a metade do segundo século. Duas coisas, entretanto, são evidentes. Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas. Olha que interessante isso. E subsequente aos eventos de Atos, capítulo 28. O tempo da estadia de 2 anos de Paulo na prisão romana, de acordo com Atos 28:30, é necessariamente o término ad quo. Isso é uma expressão latina, tá? Muito comum nos meios teológicos. Tanto que eu coloquei aqui em negrito, se você puder fazer um highlight, né? Essa expressão vai aparecer em várias outras apostilas que nós estivermos desenvolvendo. Terminus
ad quo, que quer dizer fator determinante. É a data mais antiga possível. Então, há muitos, você vai ter vários livros de teologia, comentários bíblicos, que vão dar outras datas, como 49, como 51, como 55, como 59 depois de Cristo. Mas eu fico com a data 60. A data 60, não é, porque ela é uma data bastante coerente, porque ela envolve desde o início da igreja primitiva ali em Jerusalém até praticamente a finalização do ministério do apóstolo Paulo, não é? Que, na verdade, o Paulo é decapitado no ano 67 depois de Cristo, ano 67. Então vamos dizer que Atos dos Apóstolos passou por duas etapas na sua redação. Uma primeira etapa perto do ano 60 e uma segunda etapa esticando em torno do ano 68. Então, o datar entre 60 e 68 depois de Cristo, sim, seria o mais coerente por causa da narrativa, da cronologia dos fatos históricos. As fontes de Atos. Tendo-se determinado que Lucas, o médico amado, escreveu Atos pelo fim da guerra judaico-romana, naturalmente, segue-se que muita parte do material contido em Atos é de um relato de testemunha ocular. Aqui não está na apostila, mas é importante você puxar uma flechinha ou fazer uma anotação em separado. Que negócio é esse de guerra judaico-romana? Foi o período que os judeus se levantaram contra o Império Romano, um período pesado, que foi entre os anos 68 e 70 depois de Cristo, entre os anos 68 e 70 depois de Cristo, terminando com a destruição do Templo de Jerusalém, com a destruição da cidade de Jerusalém e com a expulsão de todos os judeus ao redor da face da terra. Isso se deu em setembro do ano 70 depois de Cristo, né, quando o general romano Tito espalhou todos os judeus ao redor da face da terra. A partir desta data, setembro, 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo, os judeus perderam a sua identidade geográfica, política e patriótica, perderam a sua pátria. Só voltam a ter de novo a sua pátria em 14 de maio de 1948. Há poucos dias atrás, o Estado de Israel comemorou 77 anos de existência. Bastante interessante e bastante impactante. De hoje a 3 anos, o Estado de Israel vai fechar 80 anos de existência. Nós vamos falar isso, não é? No seminário de escatologia ali em Nagasaki, porque 80 anos é o fechamento do ciclo que Jesus disse, né? Não passará desta geração até que todas estas coisas aconteçam, entende? Geração na Bíblia, se você quer anotar, em toda a Bíblia, quando você lê geração, 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 é um espaço de tempo que compreende 100 anos. Entretanto, só tem uma exceção. E essa exceção está contida no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, se não me engano, versículo de número 34. Deixa eu lá direitinho, para não dar para vocês o texto errado. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Isso mesmo. Mateus 24, 34 está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui é a única exceção em toda a Bíblia do sentido, do significado da palavra geração. É a única exceção. No restante de toda a Bíblia, quando se menciona geração, é um período que compreende 100 anos, mas aqui não. É um período que oscila entre 70 e 80 anos. Mas por que este texto exatamente se constitui uma exceção? É um critério que o próprio Jesus levou aos judeus
a lembrarem-se do Salmo 90, verso 10. Vamos ao Salmo 90, verso 10. Porque quando Jesus fala desta geração, automaticamente todos os seus ouvintes que estavam ali quando Jesus proferiu esta profecia eram judeus. E caiu a ficha, se assim posso dizer, todos entenderam, uau, ele está se referindo ao Salmo 90, verso 10, que diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e é fado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então anote aí, este é o critério bíblico que Jesus usa, fazendo de Mateus 24, 34 a única exceção em toda a Bíblia do significado da palavra geração. Anotaram? Geração em toda a Bíblia é um período de tempo que compreende 100 anos. A única exceção está em Mateus 24, 34, que acabamos de ler, porque ela está ligada a uma profissão profética, né? A uma declaração profética que Jesus levou aos seus interlocutores, né? Ouvintes da época, levando-os ao Salmo 90, verso 10. Porque esse é o tempo da geração da figueira. Jesus, lá em Mateus 24, está falando da geração da figueira, que a figueira um dia brotaria. E a figueira aponta para quem? Para a nação de Israel. E ela brotou em 14 de maio de 1948. Então, todas as profecias contidas no conteúdo de Mateus 24, pelo menos 90% delas, serão cumpridas sobre quem? Sobre a nação de Israel, dentro de um espaço de tempo que vai envolver de 70 a 80 anos, que é o tempo da geração da figueira. E este tempo vai fechar exatamente no ano de 2028, de hoje a 3 anos. Isso não quer dizer que o 2028 é a data da volta do Senhor Jesus Cristo. Não, ele pode vir antes, ele pode vir a qualquer momento, certo? Mas 2028 é o fechamento do ciclo profético de Mateus capítulo 24 sobre a nação de Israel. Estou dando esse esclarecimento para vocês terem uma ideia da situação, da data, né, do tempo que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, né? E também a sua fonte, né? E também explicando o porquê desta chamada Guerra Judaico-Romana. Foi mostrado que Lucas era um companheiro de viagem de Paulo, continuando lá na nossa apostila, e participou de muitos dos eventos registrados. As seções de Atos que empregam o pronome nós, como Atos 16, 10 ao 17, Atos 25 ao 15, Atos 21, 1, 18, Atos 27, 1, 28 e 16, indicam que Lucas escreveu a partir de conhecimento pessoal, porque ele era um companheiro de viagem de Paulo. A informação para essas lacunas entre as seções com o pronome nós poderia ter sido fornecida pelo próprio Paulo ou por outros que estavam na companhia de Paulo. Contudo, para a maior parte dos 15 capítulos, Lucas teve que depender de outras fontes para a sua informação, como ele fez para toda a informação contida no terceiro evangelho. Resumindo, Atos contém 28 capítulos. Em torno de 35, 40% do conteúdo histórico e narrativo de Atos foi feita uma observação direta, ou seja, Lucas foi testemunha ocular de 35, 40% da narrativa dos fatos de Atos. Uma outra parte, mais de 60%, Lucas não foi. E aí teve que lançar mão de outras fontes, de outra
documentação, igualzinho comparado ao evangelho que leva o seu nome. Por quê? Lembre-se, Lucas não conheceu Jesus. Lucas não viu Jesus. Lucas não foi chamado por Jesus. Lucas não caminhou com Jesus. Algo parecido com Marcos. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro e Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Consequentemente, Marcos e Lucas escrevem uma boa parte do conteúdo dos evangelhos que levam seus nomes na base, número 1, tradição oral, histórias que eles ouviam. Número 2, documentação escrita que chega às mãos deles, certo? E essas documentações pela teologia são catalogadas como fontes pelas letras do alfabeto K, L, M, N, I, Q. Muitíssimo interessante. E lembrando também, claro, somente dos 4 evangelistas, 2 foram chamados por Jesus, caminharam com Jesus e foram testemunhas oculares do ministério e da vida do Senhor Jesus. Quem foram eles? Mateus e João. Então, esse esclarecimento ele é importante para que vocês entendam a base histórica do livro de Atos dos Apóstolos. Além de Lucas ser chamado na própria Bíblia, não é, pelo apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, o médico amado, Lucas também, ele era detentor de outras profissões, ou seja, todos nós conhecemos Lucas, o médico amado. Mas pela história geral, Lucas não era somente médico. Alguém sabe quem mais ele era? O que mais ele era? Geógrafo e historiador. Geógrafo, historiador e biógrafo, que é uma extensão de historiador, né? Então, ele era especialista em biografias. Foi geógrafo, acredite você ou não, né? Flávio Josefo, Heródoto, Eusébio de Cesareia, que foram historiadores paralelos à história bíblica, confirmam que Lucas traçou, desenhou vários mapas do mundo antigo, né? E também foi historiador. E a prova bem clara dessa é o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, qual é o propósito do livro de Atos? É bom que Lucas tenha incluído no prefácio do primeiro volume o propósito de sua obra. Está lá na nossa apostila. A oração introdutória de Atos fala do primeiro tratado. Olha que interessante. O que isso quer dizer? O primeiro tratado está falando do primeiro livro. Porque nos escritos originais, eu creio que eu já falei isso e repito, nos escritos originais, Lucas e Atos fazem parte de um só volume. No século XI e XII é que os capítulos, versículos e os livros da Bíblia foram configurados no formato que hoje conhecemos, correto? Mas nos originais, no manuscritos do texto do grego koiné, Lucas e Atos faziam parte de um só volume. Só que o primeiro volume, ou o primeiro tratado, que aqui o próprio Lucas, né, se refere, é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos foi escrito primeiro e depois o Evangelho de Lucas em segundo. Ainda que nas nossas Bíblias a ordem ela é trocada ou invertida. Então, olha só, a oração introdutória de Atos fala do primeiro tratado, como a narrativa de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Logicamente, esta oração significa que a história que se segue é uma continuação da obra de Jesus. Implica que, embora Jesus tenha subido para o Pai, ele ainda prossegue sua obra e ensino, os quais iniciou em sua encarnação. Será visto que no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo foi encarnado para fazer a obra da salvação. Em Atos, Jesus vive e opera através do seu povo redimido, a igreja, para trazer todas as pessoas a si. Isso aqui é um esboço muito básico para você entender como se dividiria ou se divide o livro de Atos dos Apóstolos. Se podemos dividi-lo em 5 seções principais.
A introdução, a origem da igreja em Jerusalém, o período de transição, Samaria, a expansão para alcançar os gentios, a missão paulina, Antioquia e o Império Romano, e a prisão e defesa de Paulo, né? no caso em Cesareia e Roma. Deixa eu passar aqui um rápido slide para vocês, né? Para os que se lembram, esses mesmos slides já foram postados lá no grupo, tá bom? Então não tem como você dizer eu não tenho os slides. Quem perdeu, só me avisar que eu posto diretamente no seu privado. Todos estão enxergando, por favor, os slides? Alô? Alguém me dá um sinal? Sim. Todo perfeito, obrigado. Essa é a maneira mais sistemática de você entender as divisões do livro de Atos. Eu mostrei para vocês um esboço em 5 sessões, como está na apostila. Mas aqui é com respeito à ação dos personagens que mais se destacam. Então, Pedro e Paulo são os personagens que dão a sustentação histórica, missionária, não é? E espiritual do livro de Atos dos Apóstolos. Atos do capítulo 1 ao 12 é o ministério de Pedro. E Atos do capítulo 13 ao 28 é o ministério de Paulo. Olha que interessante. Começa lá com Pedro, promessa do Espírito Santo, Pentecoste, as primeiras conversões, a vida dos primeiros cristãos, o diaconato, o primeiro martírio, perseguições judaicas sobre a igreja, expansão do evangelho, conversão de Saulo, diversas curas, o centurião Cornélio, o evangelho na Síria, Antioquia e a morte de Tiago e prisão de Pedro, que fecha exatamente o capítulo 12. O ministério de Paulo, então, ele é marcado entre os capítulos 13 a 28, que destacam-se os seguintes fatos: a igreja na Síria, Antioquia, primeira viagem missionária, concílio de Jerusalém, segunda e terceira viagem missionária, prisão em Jerusalém, defesa perante o Sinédrio, defesa perante Félix, defesa perante Festo, defesa perante Herodes Agripa II, naufrágio a caminho da Itália, Malta entre os bárbaros e a chegada de Paulo em Roma. Aqui nós temos um mapa das viagens que Paulo realizou. A primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem e a viagem de Paulo em Roma. Esta aqui é uma cena pouco conhecida, acredito, pela maioria de vocês. É o local onde Paulo, em Atenas, Grécia, ministrou para um grupo de filósofos gregos, denominados estoicos e epicureus. É o famoso anfiteatro de Dionísio, também conhecido como Areópago. Muito lindo. Se você nunca esteve em Atenas, na Grécia, e um dia desejar visitar a Grécia, não se esqueça de buscar o Areópago. Está lá, em excelente estado de conservação, claro, com algumas de suas paredes derribadas por causa do tempo, né? Esse anfiteatro tem mais de 2.750 anos de idade. Aqui, se você está vendo o movimento da minha mãozinha, né, tem uma parte central que na base, escrito em mármore, em grego, está ali: ao Deus desconhecido. E aqui no meio, né, dessa meia-lua foi aonde Paulo se colocou de pé e ministrou a palavra lá em Atos, capítulo, se não me trai memória, 21 ou 22, sobre o Deus desconhecido, em Atos dos Apóstolos. Muito lindo, é emocionante você chegar aqui e saber que aqui há quase 2.000 anos esteve o apóstolo das nações, ou apóstolo dos gentios, pregando para o grupo de filósofos gregos. Deixa eu recapitular alguma coisa aqui antes da gente avançar um pouquinho. O livro de Atos dos Apóstolos, como é um livro histórico, e por ser um livro histórico, ele contém muitos e muitos detalhes, sobretudo de natureza histórica. É normal que quando eu pego a Bíblia e leio Atos dos Apóstolos, então não vou me lembrar
da maioria dos detalhes, mas existem detalhes que são dignos de serem lembrados, como, por exemplo, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, sucede um acontecimento nunca antes sucedido, nunca antes ocorrido. E este acontecimento é a escolha dos 7 diáconos. Alguém se lembra desse texto? Atos capítulo 6? Isto é a escolha dos 7 diáconos. Aí temos uma lista dos 7 diáconos. Está muito bem colocada, porque quem escreve é Lucas, sistematicamente, organizadamente. Só que no momento, quando você lê essa lista e vai lá à frente, em outro capítulo de Atos dos Apóstolos, dá uma pequena confusão. Por quê? Preste atenção na minha pergunta. Na lista desses 7 diáconos, existe um que lá na frente, em outro capítulo de Atos, ele não é apresentado como diácono. Não. Ele, na verdade, é chamado para assumir o cargo de diácono. Mas ele não tem o chamado de diácono. Ou seja, colocaram, escolheram a esse indivíduo, que eu quero saber o nome, como diácono, porque diz a Escritura, é um homem cheio do Espírito Santo, fiel, etc, etc. Aí chegar à conclusão, esse aí pode ser candidato a servir as mesas, ou seja, a ser diácono da nossa igreja em Jerusalém. Mas lá na frente, o Espírito Santo deixa claríssimo que ele, além de ter o chamado para servir nas mesas, no título de diácono, ele tinha um chamado ministerial, que era inconfundível. Quem é este diácono? Que lá na frente, em outro capítulo, não é apresentado como diácono. Felipe. Felipe. Alguém sabia disso? Ou só o evangelista Alexandro? Sebastião Gabriel sabia. Só vocês dois que sabiam se lembravam? Opa! Então vamos agora refrescar com uns textos. Eu sei que vocês já leram, já passaram por a leitura, mas muitos passam por cima e se esquecem ou não observam os detalhes. Atos capítulo 6, versículo 5. A Bíblia tem dessas coisas. Existem particularidades que, se você lê muito rápido, você não observa os detalhes. Atos capítulo 6, versículo 5. Por favor, tenha a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 6, versículo de número 5. Isso é muitíssimo interessante. Atos capítulo 6, versículo de número 5. Diz a Escritura Sagrada: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui está a lista dos 7 diáconos escolhidos ali na igreja primitiva. Tenha anotadinho esse texto. Agora, o que pouca gente sabe ou se lembra está lá em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Versículo de número 8. Atos capítulo de número 21 e versículo 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, com quem ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. 7 o quê? 7 diáconos. Ficamos com ele. Anote aí. Atos 21, 8. Filipe foi escolhido para servir como diácono na igreja de Jerusalém, mas o seu chamado ministerial era de fato evangelista. Joga essa perguntinha e pega os seus irmãos.
A maioria não vai se lembrar, ou nem vai saber, tá? Quem foi dos 7 diáconos o que foi chamado para servir a Deus em uma outra posição? E ele está lá dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Aí você vai dizer, Filipe Ô, como pastor, evangelista. no capítulo 8 já apresenta como evangelista, não no nome, mas na prática, né? Quando Na ele, prática, na sua atuação, né? na Quando sua ele estava atuação, evangelizando o eunuco de ele, Candace, uhum, né? No seu exercício ministerial. Mas estava. interessante que Lucas mantém um certo suspense. Ele é historiador, não é? Como um historiador, ele se reserva o direito de entrar em alguns detalhes técnicos no momento que ele achar interessante ou guiado pelo Espírito Santo, né? Então, no capítulo 8, ainda o Espírito Santo não deu aquele toquezinho para redigir, não. Filipe, o evangelista, vai acontecer lá no capítulo 28, né? Dá uma distância aproximada de 1 ano e 4 meses. Interessante isso, né? Mas isso é uma característica bem peculiar dos historiadores e Filipe não, aliás, e Lucas não se deixa ser diferente nesse aspecto. Vamos na página 13. Antes de chegar lá na página 13, né? Só para refrescar um pouco a memória. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos, existe uma cidade que se tornou, segundo o livro de Atos, a primeira base missionária da igreja primitiva. Qual foi esta cidade? Alguém se lembra? Antioquia. Qual delas? Temos duas. Temos duas. Corretíssimo, Antioquia. Só que é importante pela geografia bíblica situarmos-nos que existem duas Antioquias. Não sabia, pastor? Talvez até você sabia, mas não se lembrava. Passou rapidinho pelo texto e causou um pouquinho de dificuldade. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria. Interessante. Vamos lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo de número 13. Versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E tendo jejuado e orado, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui é a trajetória, a primeira trajetória, o primeiro movimento da igreja missionária fundada ali em Antioquia da Síria. E a outra Antioquia, aonde ela é mencionada? A Antioquia da Síria estava próximo do mar Mediterrâneo, mas aí a outra Antioquia estava no interior, na Ásia Menor, atual Turquia. Está nesse mesmo capítulo 13, versículo 14, que diz: E eles Antioquia da saindo de... Pisídia. Isto. E eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia. Eu daqui a pouquinho já vou entrar nesse mapa aí que você tem na sua frente aí, na página 13. Por isso que eu estou simplesmente esquentando os motores para que vocês tenham lembranças, não é? Para aqueles que já estudaram geografia bíblica. Eu sei que alguns de vocês ainda não passaram por esta matéria e é normal que vão ter algumas pequenas dificuldades. Vamos lá na página 13, plano de Atos. Lucas, ao escrever uma história da igreja primitiva, usou um plano que foi não só correto historicamente, mas também teologicamente importante. Em seu propósito de demonstrar o poder do evangelho
em reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras, Lucas partiu sua narrativa em segmentos. Cada segmento tem a ver com algum problema que separa as pessoas que são conquistadas pelo Espírito Santo através da proclamação do Evangelho. Ele também fez uso de uma expressão recorrente para denotar o movimento de um segmento para outro. A locução colofon, ou colofon, que Lucas usou no grego, é a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pode-se notar que esta expressão, ou uma ligeira variação, é encontrada em Atos 6:7, após a crise na igreja em Jerusalém e antes da expulsão a partir de Jerusalém. Para melhor compreensão, visualize o mapa da página seguinte contendo as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu apenas reproduzi esse mapa, uma vez que o objeto do nosso estudo não é ainda necessariamente geografia bíblica, vai ser a próxima matéria. Já estou antecipando que a próxima matéria será geografia bíblica, né? Para quem ainda não passou, para quem passou já estava a matéria síntese do Novo Testamento já é praticamente a última, né? Alguns acreditam que um ou dois de vocês já estão fechando, né, o curso básico, certo? Já outros ainda continuarão com a matéria Geografia Bíblica. Olha esse mapinha aqui. Ele é um mapa em preto e em branco. Eu deveria tê-lo posto a cores para ficar melhor definido. Mas você vai ver ali o número 1, Antioquia da Síria. Tá vendo lá no mapinha? Número 1. Número 2 é a Cilícia, a região da Cilícia. 3, Derbe. 4, Listra. Aí estamos dentro da Turquia, atual Turquia ou Ásia Menor. 5, Icônio. 6, Antioquia da Pisídia. Olha a distância da Antioquia da Síria para a Antioquia da Pisídia. Uma distância considerável, né? A Antioquia da Síria estava lá dentro da Síria e a Antioquia da Pisídia lá em cima, no centro da Ásia Menor. Depois temos Troade, que é lá no cantinho, quase tocando a Macedônia. Samotrácia, Neápolis. Filipos está lá em cima na Macedônia. Anfípole, Apolônia. Tessalônica já está dentro da Grécia. Bereia, o nome da nossa escola, Bereia, que coisa linda. Conheço pessoalmente todas estas regiões que eu estou falando para vocês, né? Já estive nas ruínas de Bereia, tem uma enorme biblioteca de mais de 75 mil pergaminhos e manuscritos que foram encontrados ali há mais de 250 anos. A Grécia é uma cidade linda demais, aliás, um país lindo demais. E quando você viaja nesses pequenos recantos, você entra literalmente na máquina do tempo das Escrituras Sagradas, né? Você revive Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo. 15, Atenas, a capital da Grécia ou da província da Acaia. 16, Corinto, uma cidade grandíssima, importante no contexto histórico das epístolas paulinas e também no contexto do mundo bíblico antigo. Cencreia, Éfeso, que tem as ruínas de uma importantíssima biblioteca que está em excelente estado de conservação. Mileto, Rhodes, Cesareia e Jerusalém. Vamos lá, se alguém se lembra aqui, quantos de vocês já leram Atos dos Apóstolos? Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Louvado seja. Então vão se lembrar desse detalhezinho. Vamos lá. Quem foi o amanuense, ou seja, aquele que ouviu da parte de Lucas a redação do livro e escreveu o livro de Atos? Teófilo. O autor definitivamente foi Lucas, mas o amanuense, essa é uma expressão na teologia que se usa para quem escreveu. Era chamado
o redator, entende? Em algumas das epístolas, o próprio apóstolo Paulo, com seu próprio punho, escreve, que não é o caso, não é? Que não é o caso nem da epístola aos Romanos e não é o caso do livro de Atos dos Apóstolos. Já que estamos estudando, né, a síntese do Novo Testamento, vou avançar só um pouquinho, vamos continuar em Atos. Quem foi o que redigiu de seu próprio punho a epístola aos Romanos, caso você se lembre? Essa é um pouquinho mais difícil. Teófilo é fácil, você dá de letra. Agora, quando chega em Romanos, parece que às vezes engasga. Ué, pastor, não tô... Mas alguém escreveu a epístola aos Romanos de próprio punho. Paulo foi o seu autor, o que recebeu inspiração e o que ditou. Mas quem escreveu? De punho. O silêncio é fantástico, gente. Se alguém dá um espirro aqui, treme a tela. Romanos capítulo 16, vamos lá em Romanos capítulo 16. Esse é o tipo de detalhezinho que não pode ser esquecido. Eu sei que são muitos detalhes. Romanos capítulo de número 16, versículo 22. Quem pode ler para mim? É um versículo pequenininho. E por ser pequenininho, muita gente não se lembra. Eu, Técio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Anotaram? Técio. Tércio foi o redator da Epístola aos Romanos. O autor, não cabe dúvidas, o apóstolo Paulo, mas quem escreveu, quem redigiu, na qualidade de amanuense, de secretário, foi Tércio. Anotou? Teófilo escreveu Atos, porém Tércio foi o escritor aos Romanos. Muito bem. Outra perguntinha, deixa eu ver aqui. Sencreia. Sencreia, está aí no mapinha, está lá na Ásia Menor, quase encostando do outro lado do Mar Egeu com a cidade de Corinto. Sencreia está ligada a uma serva de Deus, que pouco ou nada se dá detalhes dela em um dos livros do Novo Testamento. Quem foi essa serva de Deus ligada com a igreja de Sencreia? Irmã Febe. A irmã Febe, a diaconisa Febe. Pastor, não me lembrava, agora eu vou te ajudar. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Romanos 16, 1, 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Só apenas uma rápida observação. O capítulo 16 aos Romanos é o capítulo da maior quantidade de saudações que você encontra da parte do apóstolo Paulo. Todas as epístolas de Paulo têm um número X de saudações, mas nada comparado ao capítulo 16. O capítulo 16 de Romanos é impressionante. Parece que esse capítulo foi propositalmente escrito para dedicar o quê? Saudações. Saudações. É muita saudação. Sauda um, sauda outro, para vocês verem o número de cooperadores que o apóstolo Paulo teve no seu ministério. É impressionante a quantidade de saudações. Para nós terminarmos algumas perguntinhas para refrescar a nossa mente e virar a página, né? Que aí nós vamos agora entrar em cheio nas epístolas de Paulo. Vamos então já virar a página, fica melhor. Isto. No médio em teologia, teremos uma matéria chamada Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2. Quem for prosseguir, né, para o curso médio, eu sei que não serão todos, mas os que tiverem garra, coragem, ânimo, fortaleza, direção de Deus
e continuarem tendo fome no estudo da palavra de Deus, nós teremos lá no Médio em Teologia uma matéria dividida em 2 módulos, para vocês verem como essa matéria ela é importante. Ela vai ser dividida em 2 partes, Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2. Estaremos estudando todas as 13 epístolas do apóstolo Paulo. Aí nós vamos descobrir algumas coisas bem interessantes que eu já quero assim antecipar e nós vamos ver algo resumido, bem resumidinho, nesta parte aqui, né, que estamos fazendo o nosso estudo dentro da nossa apostila. As epístolas de Paulo tinham uma característica muito peculiar, e a principal delas era a sua introdução, ou seja, o seu começo. O começo, a introdução das epístolas de Paulo deixam bem claro que é Paulo o autor de suas cartas ou de suas epístolas. Eu quero levar vocês a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Aí vocês vão observar depois com calma que todo o início, toda a introdução das epístolas de Paulo, eles são muito parecidas. Irmão Alain, a chuva lhe trouxe. Não sei se aí na sua área está chovendo, mas a chuva lhe arrastou e lhe trouxe até nós. Ô, profeta, perdão, mas eu cheguei agora, eu tô fora daí de casa. Sua digníssima já me falou que o irmão estava na boca. Eu tô aqui em boca. Na boca do ratão, né? Na boca ratão. Aí eu cheguei agora, pastor, perdão, viu? Não há de perdão. O irmão é um guerreiro, meu Deus. Eu queria estar no couro do irmão, na pele do irmão, né? Para fazer a guerra que o irmão faz para estar aqui com a gente. Olha, tem que amar Jesus e amar a palavra. Parabéns, irmão Alan. Com todo corre-corre, com todo sacrifício, com toda a corrida, está aqui. Chegou atrasado, mas chegou, que é o mais importante. Deus abençoe. Obrigado pelo seu esforço. Jesus saberá como recompensar o irmão. Amém. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Observe bem o início. As cartas de Paulo aos Coríntios, as cartas de Paulo aos Colossenses, as cartas de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, a Filemão, a Timóteo, praticamente todas elas vão ter uma introdução muitíssimo parecida. Agora, quero aqui deixar uma observação. Essa palavrinha que eu e você lemos em português, servo, na tradução do grego koiné original, não corresponde a algo que conhecemos como servo. Mas como não está no grego koiné, está a palavra doulos, que se escreve, né, como doulos, mas se pronuncia doulos. E a tradução literal mais acertada para doulos quer dizer escravo por amor. Então, Paulo, escravo por amor de Jesus Cristo, é mais do que servo, não é? Vamos entender isso. Servo é uma coisa, escravo por amor é outra coisa. Desta maneira que Paulo se intitula. Seria um voluntário? Como? Seria um servo voluntário, tipo assim, um escravo, né? Um pouquinho mais do que isso, Ele está ali agarrado, firme. Vamos usar uma expressão um pouco rude, mas ela melhor se coloca com essa palavra. Paulo está acorrentado pelo seu amor a Cristo. Como ele esteve acorrentado pela ignorância das trevas e do pecado, ele agora troca. Então ele agora passa a estar agarradinho com toda a força com o Senhor Jesus Cristo. Agora, nas finalizações das epístolas de Paulo, também tem uma outra característica, que são as suas conclusões. Anote aí. A grande parte das finalizações ou conclusões das epístolas de Paulo também contém algum tipo de característica. E essas características seriam as saudações, com exceção da carta aos Romanos, que é praticamente todo o capítulo 16 cheinha de saudações. Fora a carta aos Romanos, todas as demais cartas têm finalizações parecidas,
ou quase que iguais. Na teologia tem um nome que se dá às finalizações ou às conclusões das cartas de Paulo. Seriam como saudações finais. Alguém já leu em algum lugar, alguém já ouviu falar como se chama na teologia? Tem uma expressão específica. A bênção apostólica? Cortou, ô, professor. Desculpa, eu acho que alguém está com o microfone ligado e quando você está falando está cortando. Isto, eu não sei exatamente, mas vamos constatar. Se alguém estiver com o microfone ligado, a gente vai ter que fechar aqui do meu lado, né? Eu não tenho problema que você tenha o seu microfone aberto, mas se ele está causando alguma interferência, é interessante então que todos, se possível, mantenham fechado. Os que puderem manter fechado, eu agradeço. Do contrário, eu fecho aqui do meu lado. Perfeito. Obrigado, Imalaila, pela dica, né? Eu pensava que era um mosquito que estava zumbindo aqui debaixo do meu ouvido, né? Mas não, desculpa, porque o microfone está ligado. Aí tinha hora que estava interferência, aí agora, quando você falou muito, aí cortou geral. Perfeito. Não, agradeço a dica, né? Às vezes acontecem essas pequenas situações. Mas vamos lá. Como se chama na teologia as finalizações das epístolas de Paulo ou as saudações finais? Tem um nome. Vocês não são obrigados a saber. Inclusive, em algumas Bíblias aparece direitinho lá. Doxologia. D-O-X-O-L-O-G-I-A. Doxologia. Vamos então entrar na apostila e começar a entender alguns importantes detalhes das epístolas de Paulo. Vamos lá, página 14. Ao leitor casual do Novo Testamento, pareceria que os evangelhos foram escritos primeiro. Isto simplesmente pareceria lógico, já que o movimento cristão se iniciou com a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, contudo, os evangelhos foram escritos alguns anos depois que a mais antiga literatura do movimento cristão apareceu. São eles, ou são elas, as epístolas. Dos 27 livros do Novo Testamento, pode-se observar que 21, talvez 24, podem ser chamados de epístolas ou cartas. Os títulos de 21 indicam uma carta de alguém para alguém. Por exemplo, Epístola de Paulo aos Romanos, de alguém. Epístola de Tiago, ou para alguém, a Epístola aos Hebreus. O terceiro evangelho, que é Lucas e Atos, tem declarações introdutórias que caracterizam uma carta. O Apocalipse tem muitos aspectos de uma carta, mas ele provavelmente pertence à classe de literatura denominada apocalíptica. Assim como não teria havido nenhuma carta sem o Jesus histórico, certamente não teria havido necessidade de um evangelho escrito, se o poder e a influência do Cristo ressurreto já não tivessem sido conhecidos e sentidos na vida daqueles que formavam a comunidade cristã antiga. Foi para essas comunidades primitivas que as cartas, os depósitos literários mais antigos da igreja, foram escritas e tiveram tamanha influência sobre a igreja emergente. Parece que não. As cartas nos dias de hoje não têm muita influência. Começando que hoje, quem de vocês ainda continua escrevendo uma carta? Eu acredito que nesse grupo aqui de mais de 20, somente um ou dois que pegam, não é? Que mensalmente escrevem. Eu sou um deles. Pastor, você é do tempo do onça? Pior, sou do tempo do ronca. Do onça é pouco. Como eu sou do tempo do onça, eu ainda costumo escrever por semana, você pode não acreditar, de 15 a 18 cartas. E estou mandando, e escrevo a punho. Não escrevo nem a digitalizada, nem a eu ainda sou da moda antiga. Nos dias de hoje, então, as cartas perderam a sua influência e o seu valor. Mas nos tempos apostólicos, e sobretudo nos tempos do Novo Testamento e do apóstolo Paulo, nem se fala. Elas tinham um valor incomensurável, um valor absolutamente extraordinário, porque elas comunicavam doutrina, informações, elas eram o ponto de comunicação principal, como é hoje as redes sociais. Hoje você pega o seu telefone e em questão de segundos, pelo WhatsApp,
pelo Messenger, pelo FaceTime, pelo Instagram, Facebook, pelas redes sociais, você está se comunicando com o planeta Terra inteiro. Mas as cartas levavam meses para chegarem aos seus destinatários. E como eram apreciadas, como o valor das cartas era impressionantemente grande, valia literalmente ouro. E em cima da valorização e do uso destas cartas é que a Igreja de Cristo começou a ser desenvolvida, trabalhada, começou a crescer, começou a avançar, começou a conquistar, começou a ser guiada, orientada através das cartas. Interessante. Continuando lá, no parágrafo adiante, na página 14. Jesus, como os outros mestres famosos do mundo antigo, não deixou escritos. Alguém já observou isso? Jesus não deixou nada escrito de seu próprio punho, somente os seus discípulos que registraram sobre ele. A mais antiga literatura que o cristianismo tem é a que foi escrita por homens que foram seus seguidores, e a literatura mais antiga foi escrita como cartas a congregações específicas, com problemas específicos. Essas cartas foram escritas desde 45 depois de Cristo até o final do primeiro século. O propósito de cada carta foi ajudar no crescimento espiritual de pequenos grupos de cristãos espalhados pelo Império Romano. Cada carta teria sido levada por um irmão de confiança até o seu destino, lida na Assembleia e depois guardada para futura referência e uso. Às vezes a carta seria compartilhada com igrejas irmãs. Frequentemente, cópias seriam feitas de maneira que outras igrejas pudessem também ter um benefício permanente das instruções. Não existia, irmãos, um sistema postal como temos hoje em todo o planeta Terra. Os Estados Unidos têm um sistema federal chamado USPS, ou United States Post Service. Aí temos também um serviço postal privado, que é o Federal Express, FedEx. Temos o UPS, United Parcel Service, e outros. Mas no tempo do Império Romano, não existia um sistema postal de trocas de correspondência à semelhança que temos hoje. O sistema postal que hoje conhecemos começa a ser desenvolvido a partir de 1848 na Inglaterra. Olha que coisa louca, né? Então, o sistema postal que hoje temos, ou mais ou menos semelhante ao de hoje, só começa quase na segunda metade do século XIX. Até então, as cartas chegavam através de mãos de pessoas de autoconfiança, como foram no caso das epístolas. Forma literária. Você talvez se pergunte, correto dizer carta aos romanos ou epístola aos romanos? Vamos ver algumas diferenças. A escrita de cartas há muito fora usada como um meio de comunicação. Contudo, foi durante a época da Pax Romana que a escrita de cartas se tornou uma importante forma de comunicação. E olha que interessante isso. Essa expressão que você está vendo aí, Pax Romana, foi um período que o Império Romano desfrutou de paz. Ou fora deste período, muitas guerras, muito derramamento de sangue, muitas batalhas. E o período da Pax Romana foi um período curto, envolveu o governo somente de 2 imperadores. O imperador Otaviano Augusto, que governou de 27 a 14 depois de Cristo, e o imperador Tibério, de 14 a 37. Quando entra Cláudio, Calígula, a Pax Romana acaba. Aí começam conflitos, tanto do Império Romano com as nações bárbaras ao seu redor, como guerras civis, né? Um aluno me perguntou como se dava a sucessão dos imperadores romanos. Lamentavelmente, na maioria das vezes, através de assassinatos. Poucos imperadores romanos tiveram morte natural, né? A maioria foi todinha assassinada, ou por familiares diretos, como filhos, primos, sobrinhos,
esposas, sim, eu não vou entrar aqui em detalhes. Várias esposas de imperadores romanos o assassinaram. Mas também um outro grupo participou muito no assassinato dos imperadores romanos, que foi a própria guarda de elite que protegia o próprio imperador, chamada Guarda Pretoriana. Se você se lembra, Atos dos Apóstolos faz menção da Guarda Pretoriana que estava de olho protegendo o apóstolo Paulo. Mas como? Se a guarda pretoriana era para proteger o imperador, porque ela estava ali em cima do apóstolo Paulo? Porque Paulo se tornou o inimigo de segurança nacional contra o Império Romano. Veja só, que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer? Pode ameaçar o Império. O Império Romano era poderoso demais, tinha milhões de soldados, mas Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, conseguiu abalar a estrutura do Império Romano, a ponto da guarda do próprio imperador ficar de olho em cima dele, querendo dizer, o camarada é perigoso, o camarada é bruto, o camarada, ó, se você não ficar de olho, ele pode fazer alguma coisa que vai complicar a nossa vida, mas muito pelo contrário, Paulo nunca complicou, nunca quis complicar a vida de ninguém, ao contrário, foi o homem que evangelizou o Império Romano num lapso de quase 14 anos e levou a milhões a conhecerem o poderoso Evangelho. Um homem que não dispunha de internet, tecnologia, telefone celular, redes sociais, mas tão cheio do Espírito Santo, ele praticamente viajou mais de 20 mil quilômetros dentro do território do Império Romano e levou com que o Evangelho fosse conhecido por mais de 1 milhão de pessoas. Será que hoje algum evangelista, depois de Paulo e de Billy Graham, conseguiria fazer isto que esses dois servos de Deus o fizeram? Acredito que não. Hoje era difícil você encontrar um homem de Deus que fique rodando o mundo e leve o evangelho para milhões e milhões e milhões e milhões serem impactados pelo poder da palavra para levá-los à salvação. Então, olhando pelo lado da história da igreja, somente 2 homens conseguiram mudar o cenário da evangelização mundial: o apóstolo Paulo e o evangelista pastor Billy Graham, que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar dele, né? Ele, em 65, mais de 65 anos de seu ministério, levou ao conhecimento do evangelho mais de 1 bilhão de almas. Mais de 1 bilhão de almas. E às vezes eu olho para mim e você olha para você mesmo e faz a seguinte pergunta: quantas almas em 2024 eu levei aos pés de Jesus? Responda para você e para Deus. Só Deus e você sabem quantas almas, mas que Deus nos ajude. Talvez não teremos nunca a mesma graça, a mesma unção, o mesmo poder do apóstolo Paulo ou do evangelista Billy Graham, mas que o Senhor nos ajude e nos use a levar vidas e vidas e vidas e vidas aos pés de Jesus Cristo. Vamos lá. Romanas, já expliquei a vocês. Foi devido ao vasto Império Romano que, durante o tempo da formação do Novo Testamento, havia um excelente sistema de estradas por todo o mundo ocidental. Essas estradas estavam sob constante proteção do governo romano e permitiam viagem relativamente segura entre as principais cidades do Império. Roma, já falei isso, não tinha correio público, mas os mensageiros, tanto os particulares quanto governamentais, podiam viajar com alguma garantia de chegar a seu destino. A forma de comunicação escrita era necessária tanto no governo como no comércio. Era apenas natural que as famílias e amigos dispusessem deste meio de um ou outro fazerem conhecidos seus negócios. As cartas particulares formam uma grande parte dos manuscritos antigos que foram encontrados pelos arqueólogos modernos. Se alguns de vocês um dia puderem viajar comigo, né, eu estou planejando uma viagem nas Terras Santas no ano de 2026, mas existem 2 lugares que poucos cristãos conhecem em detalhes, que é o Museu do Vaticano e o Museu do Louvre, em Paris, França. Por que eu menciono esses 2 lugares? Lá você vai ver, você vai assistir, você vai presenciar, você vai verificar que existem centenas de resíduos de cartas e manuscritos em bom estado de conservação dos tempos
do apóstolo Paulo. É emocionante quando você se depara com aqueles manuscritos e chega à conclusão que através deles a igreja primitiva tinha o conhecimento das verdades, né, da parte de Cristo Jesus e, sobretudo, da parte das epístolas de Paulo. Métodos de composição. O secretário profissional entrou em proeminência durante a época do elevado interesse nas comunicações pessoais e comerciais. Nas famílias mais abastadas e em casas comerciais, provavelmente um escravo instruído, olha lá, seria o secretário particular. Normalmente a maior parte das cartas era escrita por um escriba profissional, chamado como amanuense. Procure ter esse nome bem registradinho. Então, quem era o amanuense? Era um escriba profissional especializado em redigir, copiar ou receber o ditado de uma carta. Se a carta era tão extensa, olha o detalhe interessante. O amanuense provavelmente colocaria o ditado numa forma de taquigrafia e possivelmente o transcreveria numa forma mais requintada. O remetente então colocaria sua assinatura e encarregaria o mensageiro através de quem a carta seria enviada. Se o mensageiro fosse um amigo de confiança, talvez o remetente lhe desse alguma outra informação ou uma instrução para entrega oral e pessoal. Vamos ver isso na Bíblia? Efésios 6, 21 e 22 é um exemplo muito interessante. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 21 e 22. Carta aos Efésios, versículos 21 e 22. Olha que interessante. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e que ele console os vossos corações. Quem foi então o amanuense da carta de Paulo aos Efésios? Resposta: Tíquico. Tenha isso em consideração, porque pode aparecer lá em uma das questões dos nossos exercícios. Tíquico, o portador, não é, da epístola aos Efésios. Vamos a Colossenses também, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Que a gente se dá conta desses detalhes. Colossenses 4, 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Parece que é uma mesma repetição, mas Tíquico, então, é o portador, é o mensageiro das cartas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. Super interessante. Alguém sabia disso? Não, mas junto aí também tem o Onésimo, né? O Onésimo. Não, mas Onésimo está dentro do conteúdo de Filemon. Cuidado, não vamos misturar as cartas, senão vai dar uma certa indigestão teológica, uma indigestão epistolar, né? Onésimo está em Filemon. Não, mas está escrito aí no 9. Sim, mas olha só, juntamente com Onésimo, mas aí está explicando as características, né? O que está fazendo Onésimo aqui? Nós vamos explicar isso na próxima aula. Tem uma razão, mas o portador, na verdade, aí foi Tíquico. Mas Onésimo, sim, desempenha um papel, mas não exatamente como o portador. O portador original foi Tíquico. Agora, Onésimo tem uma função bem interessante que, se nós lermos com atenção os 4 capítulos da Epístola aos Colossenses, vamos descobrir.
É o mesmo Onésimo falado ali na carta de Paulo a Filemão. Boa observação do irmão André Santana, né? A próxima observação vai vazar ponto para o seu lado. Pode acreditar, né? O homem já tá ligado, né? Eu já estou percebendo que ele está lá com a chavinha, né? Buscando. Jesus disse, né? Batei e abri-se-vos-á. Então, o irmão André está batendo. Tá batendo, né? Daqui a pouco, se abre, ele ganha lá uns 70 pontos aí, que ele até vai ficar prosa de susto. Vamos lá. A importância de Paulo. É impossível colocar-se demasiada ênfase na vida e obra de Paulo quanto ao seu efeito sobre o cristianismo. Paulo é o autor de cerca da metade do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 foram escritos por este único homem. E quanto aos 14 livros restantes, Paulo tem uma grande influência sobre Lucas, que escreveu os 2 volumes de Lucas Atos, e de algum modo está por detrás, aqui não estamos afirmando que Paulo for o autor da Epístola aos Hebreus. Foi uma hipótese sustentada por muitos séculos, mas sem um fundamento interno, gramatical, ortográfico e escriturístico. Mas acredita-se que Paulo esteve nos bastidores, pelo menos a nível de influência, mas definitivamente ele não foi o autor da Epístola aos Hebreus. Pastor, sim. Justamente nós estávamos estudando sobre os títulos, né, os temas, porque muitos acreditam que não seria Paulo, devido a todas as cartas dele, ele se apresenta como autor, e em Hebreus não há uma apresentação direta, né, de quem seria o autor. Então muitos acreditam também que não seja Paulo por causa disso. É uma das razões. Uma outra razão é o estilo. O estilo das cartas são muito parecidas, são quase um padrão. E esse estilo é quebrado na carta aos Hebreus. Outra terceira característica é que quem escreve aos Hebreus, com certeza, conheceu a fundo o sacerdócio levítico. E Paulo não era sacerdote ou filho de sacerdote. Ele era fariseu. Mas foi só um que escreveu, pastor? Tem um conjunto de mais alguém? Repita, por favor. Nesse caso, foi só um que escreveu Hebreus ou tem algum conjunto? A maior possibilidade é que tenha sido uma única pessoa, número 1. Segundo, uma pessoa que conhecia muito a fundo a temática do sacerdócio levítico, certo? E terceiro, quem escreveu aos Hebreus usa o grego koiné de uma maneira tão polida, tão erudita, tão elevada, que quase se aproximando do grego clássico, embora é o grego koiné, sem dúvida nenhuma. Hoje eu não tenho como, eu até posso mostrar a vocês partes, né, do texto grego, ainda que eu acredito a maioria aqui não vai entender absolutamente nada, né? Essa é uma matéria que vai ser estudada lá no bacharel em teologia, noções de grego bíblico, mas o grego usado na carta aos Hebreus, ele é muito elevado, chegando quase ao patamar do grego clássico. E o conhecimento do apóstolo Paulo era unicamente de grego koiné. E Paulo era fariseu, repito, e fariseu é o que domina a questão das escrituras, da Torá, do escrito em si. Ele não tinha uma noção profunda do sacerdócio levítico como o autor aos Hebreus. Então, diante dessas situações, é óbvio que foi descartada toda e qualquer possibilidade de Paulo ter sido o autor aos Hebreus. Mas existem 2 candidatos, também não comprovados: Apolos e Barnabé. Segundo o historiador grego Tácito e o outro historiador grego Heródoto, tanto Apolo como Barnabé tinham um profundo conhecimento do sacerdócio levítico. Provavelmente poderiam ter sido eles, mas, repito, não existe nenhum documento que dê uma comprovação definitiva ou mesmo majoritária, afirmando que fora um ou outro. Então, Hebreus ainda continua um grande mistério. Mas vamos lá. Mas lá na eternidade nós vamos saber. Fiquem tranquilos que quando nós chegarmos lá em cima na glória, depois do arrebatamento da igreja, do corpo glorificado,
As perguntinhas que não foram respondidas aqui na Terra, meu irmão, pode ter certeza, nós vamos ter eternidade para ter resposta lá em cima, né? E vai dar tempo, porque eternidade, né? A gente não vai estar limitado pelo tempo humano. Mas vamos lá. Ahn, Quando se reconhece que a maioria de suas cartas, de quem? Do apóstolo Paulo, foram escritas antes de qualquer um dos nossos evangelhos canônicos, pode prontamente ver que Paulo, através de suas cartas, exerceu grande influência sobre o movimento cristão primitivo inteiro. Embora suas cartas tenham sido escritas para localidades e pessoas específicas, os problemas de que ele tratou eram universais e em caráter e em princípio. O conselho que ele dava em suas interpretações teológicas e éticas dos ensinos do Senhor Jesus Cristo tornaram-se doutrinas básicas do cristianismo. Embora tenha havido outros homens de grande influência na formação da direção do cristianismo, nenhum exerceu maior influência que Paulo de Tarso. Qual era o nome original do apóstolo Paulo? Estão lembrados? Original. Saúde de cacete. Saulo. Eu coloquei propositalmente Paulo só para chamar a atenção dos irmãos, né? Porque quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo um pouquinho mais à frente, o livro de Atos já não mais registra como Saulo, senão Paulo. E o nome Paulo quer dizer pequeno. Saulo quer dizer altaneiro, ou alteiro, ou acima dos ombros. Lembrando o rei Saul, né? Porque vem do aramaico, Saul, que quer dizer o que está por cima. Já Paulo é pequeno, ou no aramaico é chamado o que está por baixo. E é verdade. Antes da gente avançar... Sim. Uma pergunta. Uma vez uma missionária falou para mim que Paulo ele tinha duas nacionalidades. Sim, Por isso 100%. o nome dele em um lugar era Saulo e em outro era Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma outra razão, outro motivo para Saulo ter dois nomes, né? Retrata a sua mudança de caráter espiritual e também porque ele tinha cidadania romana, não é? Ele nasceu ali na área da Palestina, né? em Tarso, que na verdade é a província da Síria, que pertencia ao Império Romano, certo? E está ligada à Palestina e Israel. Então, Paulo era judeu sírio-romano. Judeu sírio-romano. Então, são duas razões que levam a Paulo ter esses dois nomes, né? Pela sua dupla nacionalidade e, consequentemente, a sua mudança de estado espiritual. Deixa eu te abrir um rápido... Sim. Eu fiquei com dúvida agora, mas ou é pelo fato de ele ter duas cidadanias, ou é por ele ser... As duas situações se encaixam. As duas... Era muito comum, como por exemplo, Mateus. O nome Mateus é um nome romano. Levi é um nome judeu. Quando Jesus o chama, ele chama, né, na condição de Mateus. Mas isso era normal, por quê? Ele era um coletor de impostos. Aí uma outra situaçãozinha. Ele era um coletor de impostos. Era judeu, mas trabalhava em favor do Império Romano. Os judeus o tinham como um traidor. Por quê? Um judeu, coletor de impostos, trabalhar para o Império Romano? E o Império Romano era quem? Inimigo da nação de Israel. Embora o Império Romano subjugava a Israel. Porém, os judeus que se submetiam a trabalhar para o Império Romano em posições de destaque como coletor de impostos ou publicanos, ganhavam de presente, ou vamos dizer de brinde, a nacionalidade romana. Então, Mateus originalmente era Levi, mas se torna Mateus porque ele se torna um coletor de impostos. Isso é muito comum, né, no panorama do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, mais por uma questão espiritual, mudança espiritual. No Novo Testamento, também por mudança de caráter espiritual e também por questão de nacionalidade ou dupla cidadania. Não se esquecendo que o Império Romano fazia essa característica, né? Dava condições de alguém ter dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Vamos antes... Sim, por favor. Mas essa dupla nacionalidade de Paulo, ele não adquiriu por ele mesmo, né?
Ela foi adquirida através dos pais dele, né? Que trabalhavam lá no Império Sim, Romano sim, e sim, exatamente. favoreceu ela. Haviam vários fatores, o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas se vocês quiserem, eu posso trazer por escrito no grupo uma pesquisa breve, rápida. Quais eram os fatores ou os meios que eram obtidas a dupla cidadania naqueles tempos das epístolas, né? Ou seja, haviam várias situações, de 2 a 3 situações que levavam certos personagens a terem 2 cidadanias, né? A romana, que era a que predominava, com a nacionalidade de nascimento, a cidadania do seu nascimento. Se os irmãos depois quiserem, eu posso postar no grupo uma rápida resenha de 1 a 2 páginas explicando essas fontes viáveis que alguns lançavam mão de terem dupla cidadania. Deixa eu só abordar, são 9h50, eu tenho que corrigir os exercícios. Deixa eu abordar aqui uma questãozinha que se torna uma pequena polêmica, mas que não leva a nada. Muitos pastores batem com o pé no chão afirmando que Paulo teria sido solteiro. Isso não faz sentido. E por que esses pastores afirmam que Paulo poderia ter sido solteiro? Por causa de uma declaração curiosa que ele faz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá rapidinho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. É importante deixar claro que nós não podemos interpretar nenhum versículo da Bíblia na base de um texto isolado. E é o que, infelizmente, alguns pastores têm feito. Pegam o texto isolado e procuram dar a interpretação que lhes convém. Mas nenhum texto, repito, pode ser interpretado na base de um só versículo isolado. Ele precisa ter o amparo de 2 até 3 versículos. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Em cima deste texto, alguns desses pastores batem com o pezinho no chão. Paulo era solteiro. Errado. Não poderia. Porque a própria Bíblia diz, o próprio Paulo diz em Atos dos Apóstolos, que ele era fariseu. Fariseu era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um concílio que julgava as causas civis e criminais. Não poderia emitir a pena capital, que seria a pena de morte, que só caberia ao Império Romano emitir a pena de morte. Mas o Sinédrio, sim, poderia julgar causas civis e criminais sem editar a pena de morte. E para ser membro do Sinédrio, o Sinédrio é constituído de 70 ou 71 homens. E teriam que ser todos casados. Membros do Sinédrio faziam parte, eram fariseus e saduceus. Então não faria sentido nenhum o que Paulo fez essa declaração em Atos dos Apóstolos, depois em outras de suas epístolas, sou fariseu, se ele fosse solteiro. Então, qual seria a conclusão que poderíamos chegar, ainda que a Bíblia não nos dá detalhes? Que Paulo poderia ter se tornado viúvo, a Bíblia também não fala detalhes, ou Paulo poderia ter sofrido um abandono. E é muito provável, pelos termos um pouquinho fortes que ele coloca aqui, ó. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Percebem que é um tom de frustração, um tom de decepção, entre aspas. Provavelmente ele sofreu uma desilusão amorosa, ou foi abandonado e não voltou a casar-se. Pelo menos a Bíblia não... Ou traído também, né, professor? Como? Ou traído também. Seja lá como for, traído, abandonado, mas interessantemente a Bíblia não entra em detalhes. Não entra, mas casado sim. Então a questão aí é, Paulo 100% foi um indivíduo casado, do contrário ele não seria membro do Sinédrio e muito menos fariseu. Perfeito? Pastor, na próxima, sim. Inclusive eu acho que os católicos eles tiram de base Paulo e Jesus, né? Para os padres não se casarem, né? É uma base, vou usar uma expressão um pouquinho vulgar, é uma base furada. Porque não existe sustentação nem bíblica e muito menos histórica. Na verdade, o ato do celibato vem diretamente de um costume herdado
dos sacerdotes da antiga Babilônia. Entende? Eu postei no grupo algumas semanas atrás um livro fantástico sobre a Igreja Católica Apostólica Romana em PDF. Se você não viu, tá lá, Babilônia ontem e hoje. É um livro tremendo. Deixa eu ver. Eu tenho um exemplar desse livro aqui comigo. Ele é uma riqueza. Ele não se vende, ele não se publica mais. Só um momentinho, tá aqui atrás de mim. Pastor, antes do senhor encerrar, eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Sim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar esse livro aqui. Fale. Fale, por favor, fale. Alguém lançou e saiu do... É mais uma curiosidade. Foi eu. Tendo em vista que nessa época se fazia muitos atos evangelísticos na Ásia Alta e na Ásia Baixa, né? E eu pude observar que a Índia é uma das civilizações mais antigas do planeta, né? Existem relatos bíblicos ou geológicos que comprovam que teve algum ato de evangelismo na Índia ou naquela região ali da Ásia mais afastada? Suetônio, historiador romano, anote aí, Suetônio, historiador romano, assinala que Marcos provavelmente tenha chegado na Índia juntamente com André. Isso perto do ano 75, 80 depois de Cristo. Tanto que ambos são martirizados na sua empreitada missionária na Índia. Então a Índia, sim, foi evangelizada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus, porém, como é um país extremamente antigo, né? Ele é tão antigo como o Egito, é tão antigo como o México, porém estava muito envolvido com idolatria, como até hoje, né? É o país do mundo que tem adoração a 33 milhões de deuses. É uma coisa de doido. 33 milhões de deuses. Porém, eles receberam, sim, lá no passado, a semente das Escrituras, a semente da palavra, só que a resistência ao Evangelho foi muito mais forte, infelizmente. Mas está ocorrendo hoje, se vocês forem no YouTube, pastores ingleses, americanos e holandeses estão trazendo um tremendo avivamento da parte de Deus em toda a Índia, né? O país mais idólatra da Ásia está se tornando um dos mais poderosamente evangelizados. Acredita-se que em 2023, mais de 500 milhões de pessoas que não conheciam Cristo foram alcançadas. E dessas 500 milhões, um quarto delas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, glória a Deus. Deus está preocupado com os indianos, muito preocupados. Deus, o Espírito Santo está trabalhando. A gente pensa que a gente não ouve isso nas redes sociais, mas eu conheço duas associações, uma na Inglaterra e outra no México, que estão investindo pesado com a evangelização da Índia. Se Jesus me der vida e saúde, apesar dos meus problemas, eu pretendo ir à Índia no ano que vem. É difícil, muito difícil. Eu já tenho tido informações, eu pretendo estar 2 semanas na Índia para levar uma sementinha pequenininha da palavra do Senhor nosso Deus. Rapidinho, porque o nosso tempo já está estourando. Esse livro aqui é uma relíquia. Se você encontrar, eu encontrei há 2 meses no Amazon a $560. Relíquia. Babilônia, ontem, hoje, de Abraão de Almeida. Este livro não se publica mais. Não se publica, é uma relíquia. Aqui dentro desse livrinho, tem toda a história da antiga Babilônia e a formação da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu fiz a postagem do PDF lá no grupo. Se alguém não viu, me avisa que eu publico, que eu posto lá no seu privado e você pode imprimi-lo, tá? Ele impresso vai dar 144 páginas, mas no formato pequeno, né? Eu não tenho não, pastor. Você podia enviar para mim, por favor? Vou mandar de novo para todo mundo no grupo. Segura aí, para todo mundo. Se você não pegou esse... Tudo sobre a Igreja Católica. Do livro Babilônia, o quê, professor? Babilônia ontem e hoje. Babilônia, deixa eu ver aqui, deixa eu chegar aqui, por favor, eu fiz essa postagem, deixa eu ver aqui, foi há 2 ou 3 semanas. Deixa eu aqui chegar lá.
Um minuto que eu já encontro o livro. Eu fiz essa postagem em todos os grupos. Estou um pouco impressionado que alguns de vocês passaram por cima, não viram a importância desse livro. Não, Deixa eu eu ver não tenho, não aqui. estava no grupo, não. Tá aqui, tá lá. Eu postei no dia 22 de abril. 22 de abril. Estou mandando ele de volta para o grupo. Eu mandei lá no grupo, pastor. Maravilha, tá 2 vezes então. Tá bom. Obrigado, Sebastião Gabriel. Tá lá postado 2 vezes. Para ninguém dizer que não tem esse livro. Se você puder imprimi-lo, vai dar 144 páginas, nós no formato maior. E o que tenho no formato pequeno. Se você encontrar esse livro, é raridade e poderá estar caríssimo. Toda a história da antiga Babilônia, sobre o Natal pagão, a Páscoa pagã. Mas deixa eu rapidinho, só bem rápido, né? Porque já são 10 horas e eu não quero passar de 10 minutos. Olha o que esse livro fala, é fantástico. Deixa eu chegar aqui no índice. Ó, a origem do paganismo, Nimrod, Semiramis e Tamuz, algumas doutrinas pagãs no rastro da Babilônia, Pérgamo e o trono de Satanás, deuses e semideuses e santos, a Páscoa e outras ofertas, mitos e relíquias, culto a Maria, uma afronta à fé cristã, inovações e reforma, Papa não é infalível, ameaça ecumênica. Um livrinho bomba, bomba. Você quer conhecer mais a fundo a base babilônica, pagã, mística e feitiçista da Igreja Católica Apostólica Romana? Esse livro aqui vai te deixar de queixo caído. Um livro tremendo. Vamos corrigir então os nossos exercícios? E a breve cronologia da vida de Paulo eu vou trabalhar na próxima aula. Então, na próxima aula, permitindo Deus, já será o dia 3 de junho, ok? Quero parabenizar aos irmãos, um bom número de vocês que fizeram a prova de síntese do Antigo Testamento, tiraram uma boa nota. Já outros eu fiquei um pouquinho assim preocupado. Não foram muitos, foram 2 ou 3 que tiraram a nota um pouquinho baixa. Eu sugiro que estudem um pouquinho mais, tá? Não precisa muito não, um pouquinho mais para levantarem a nota, mas a média geral foi muito boa, tenho que parabenizar a todos, mas alguns tiraram uma nota um pouquinho baixa na prova, se salvaram pela frequência e participação, tá? Nós sempre damos prova de múltipla escolha baseada nos exercícios e para facilitar ao máximo aos irmãos, nunca dificultar. Vamos aos exercícios? Vamos ver se conseguimos em 8 minutos corrigir os 25 exercícios. Vamos lá. Assinale com um X, é só um X, não são 2 nem 3, um só X. Entre os parênteses correspondentes à alternativa que julgar correta. Se ficar muito tarde, a gente vai corrigir só até a metade, até o número 13, tá? Estou olhando aqui no relógio. Número 1, Mateus, também chamado Levi, qual dessas 4 é a correta? A, B, ou C ou D? Letra A. A, era coletor de impostos. Era coletor de impostos para o Império Romano, número 1, letra A. Se você está perdido, está lá no finalzinho da apostila nos exercícios. Número 2, segundo Lucas 5, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, qual é a letra? A também, deixou tudo e o seguiu. Número 3, o Evangelho de Mateus, qual é a letra correta? B. B, de bola, possui mais de 50 vezes a expressão reino dos céus. Número 4, dos muitos milagres registrados em Marcos, qual é a letra correta? C. A. Ai. 8 deles Oh, provam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Letra A. 8 deles provam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Número 5, o Evangelho de Lucas. Qual é a letra correta? B. Uma vida de Cristo como a viram as
testemunhas oculares. Lucas não foi, mas Lucas relatou que teve um número grande, né? No primeiro capítulo de Lucas, isso está bem claro, só se você não leu o primeiro capítulo de Lucas para chegar a essa conclusão, ok? Então, número 5, letra A. Número 6. O propósito principal de João é inspirar a fé em Jesus Cristo como? Essa é fácil. Letra D. De Deus. O Filho de Deus. Essa é fácil, Filho de Deus. Outra também que é fácil, número 7. João registra quantos milagres? Essa é fácil, gente. 7 milagres. 8, letra B. 8. Parece que o que é mais fácil a pessoa derrapa com facilidade. Número 7, letra B, 8 milagres. 8. O autor de Atos é Lucas, o médico amado. O livro é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas. Essa é facílima, nós já demos a resposta para você. Qual é a letra? A. A. E foi destinado a Teófilo. Como era o secretário, aquele que era o alvo do ditado da carta, ou levava a carta, ou era o secretário da carta? Lembra-se do termo? Como é que se chamava? Amanuense. Irmão André, ninguém pega. Depois com esse fone de ouvido aqui, ó, na cabeça e no ouvido, ninguém enrola irmão André. Amanuense. Meu Deus. Vamos lá, número 9. Carta aos Romanos. Qual é a letra? Letra A. Tem como tema principal o plano da salvação. A menos que você nunca tenha lido a carta aos Romanos, claro, não vai se lembrar do tema principal, que é a salvação, o plano da salvação. Número 10. O dom gratuito de Deus requer a crucificação da corrupta natureza humana e... Letra A. Nenhuma. D. Nenhuma resposta acima é verdadeira. Tem que ler com muita atenção sobre o que é o dom gratuito. Esse dom gratuito está no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Aí, se você ler o capítulo 3 da Carta aos Romanos, vai identificar que nem a letra A, B ou C se encaixam. Então, como não encaixa nenhuma delas, é a letra D. Nenhuma resposta acima é verdadeira. Número 11. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala principalmente... Aí é fácil. B. B. B de bola. D de dado. D de dado. Seu próprio ministério. Número 12. Gálatas. Tem como tema principal... Vamos lá? Vamos lá? Essa também é fácil. Letra A. A. Defesa da doutrina da justificação pela fé. Número 12, letra A. A defesa da doutrina da justificação pela fé. Número 13. A carta de Paulo aos Filipenses também é fácil. Se você leu a carta aos Filipenses, você vai se lembrar. A, B, C ou D? D. D. Ressalta a vitória e o gozo do crente em todas as circunstâncias. 14. Primeiro aos Tessalonicenses. Vamos lá. A, B, C ou D? Aí você teria que ter lido, né? Ou se Letra não A. leu, letra A. Trata especialmente do conflito entre a carne e o espírito. 14, letra A. Número 15. Segundo Timóteo, talvez tenha sido escrito em Roma entre 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, qual das letras se encaixaria melhor? B. Essa B. Revela o fim da carreira de Paulo. Estão percebendo, irmão? Se você leu essas epístolas, vai se lembrar do tema principal. Se não leu, vai ter, claro, alguma dificuldade. Número 16. O Evangelho de Marcos é... Essa é facílima. Letra D. Letra D de dado, o mais curto de todos os evangelhos. 17. O Evangelho de Marcos registra quantos milagres?
Muito pouquinho. É o evangelho de mais milagres. 19. É o chamado evangelho do dinamismo de milagres. Quer pregar sobre milagres? Ei, você que prega às vezes em campanha de milagres, pega o evangelho de Marcos. Perfeito. É o evangelho dos milagres. E ali se constatam 19 milagres. 18, Colossos, a cuja igreja Paulo escreveu uma carta, e Colossos estava onde? Qual é a letra, então? Letra? D. B de bola, uma cidade da Ásia Menor. Número 19, a carta aos Colossenses. Essa é também fácil. Pode ser dividida em quantas partes? 6 partes. Número 20, o tema principal da segunda carta de João é? Essa é facílima. É tão pequenininha e é fácil. B. Errou. É a letra A. É um discurso sobre a verdade e o erro. Sugiro que vocês leiam. Ela é pequenininha. E às vezes, por ser tão pequenininha, a gente não se lembra da temática, do que fala. Número 20, letra A. Número 21. Aí, meus irmãos, é segunda de João, tá? Houve um erro de grafia, coloquem aí segunda carta de João. O tema de segunda de João envolve 3 personagens. Número 21. Quais são eles? Número 21. Acabou o som? Letra C? Letra C. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Letra C. 22. O motivo da carta de Judas. Essa é fácil. Essa é facílima, a menos que você não leu até hoje os 25 versículos da carta de Judas. Letra B. Letra B, exortar acerca da defesa da fé. 22, letra B. 23, já estamos terminando. O livro do Apocalipse foi escrito possivelmente em Patmos, ilha que fica, quem se lembra da geografia bíblica vai acertar agora. 23, qual é a letra? Letra A. C. Costa ocidental da Ásia Menor. 23, letra C. De acordo com a opinião tradicional, Apocalipse foi escrito, essa é também um pouquinho fácil. B. Porque foi o último livro da Bíblia, perto do ano 96 depois de Cristo. E, finalmente, essa é facílima, marque a sentença errada. Cuidado, tem aí uma pegadinha bonita. Aqui é errada, não é a certa. Vamos lá, leia com atenção. Está falando de 4 das 7 igrejas da Ásia Menor. E tem uma frase aí que está completamente errada. B. B, excelente. Pastor, 24 é qual número, por favor? A de Antônio, perto do ano 96 depois de Cristo. Ok, e a 25, B de bola. Próxima aula, vamos corrigir as 20 que vem a seguir. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para errado. Um X para certo e um O para errado. Leia com muita atenção. Aqui tem pegadinha uma atrás da outra. Se você não ler com atenção, parece mais que não é. Tá? Lê com bastante atenção. Gente, terminamos a nossa aula de hoje. Meu Deus! Estudar sobre o Novo Testamento é uma riqueza enorme. Lamentavelmente, não temos como estudar em grande profundidade, mas nós temos ainda algumas aulas à frente, tá? Que estaremos ainda estudando esta matéria. Lembrando que esta matéria nós estaremos estudando até o próximo dia 17 de junho. Dia 24 de junho, começamos a nova matéria Geografia Bíblica. E lembre-se, as provas sempre são baseadas nestes exercícios que nós passamos aos irmãos e não em grande quantidade. Não é como os irmãos que fizeram a prova de síntese do Antigo Testamento, fizeram em 7 questões. Que dia, pastor? Como? Essa prova vai ser que dia? 23? No último dia de aula desta matéria, 17 de junho.
17. Eu vou postar no grupo, fique tranquilo. O irmão não vai ser pego de calças curtas. Eu não pego ninguém de calças curtas, né? O único que vai pegar a gente de calças curtas, no bom sentido, é o Senhor Jesus, que vai chegar e muita gente não vai estar apercebido. Muito obrigado, queridos irmãos, vocês que puderam estar conosco, irmão Ailson, né? Finalmente eu vou descobrir aonde o irmão Ailson se veste tão bem, porque esse fim de semana eu vou ter revelado esse mistério, não do Apocalipse, mas do Ailson Alves Ferreira. Deus abençoe, irmão Ailson. Evangelista Alexandro, obrigado pelo apoio que o irmão tem dado à nossa escola nesta sexta, sábado e domingo. Não é vendendo peixe não, é o Vez do Evangelho. Estaremos com o segundo seminário de escatologia bíblica ali na Assembleia de Deus Filadélfia, em Nagasaki, estado de Connecticut. Evangelista Alexandro, venda aí o seu peixe. Ô, professor, queria deixar esse convite, né, extensivo a todos que estão na nossa região aqui. Quem estiver perto e quiser participar conosco, vai ser 3 dias. O primeiro foi maravilhoso, tenho certeza que o segundo será melhor ainda, devido aos fatos que têm acontecido, né? Então, todos estão convidados, já jogaram lá no grupo, o senhor já jogou, está lá o endereço. Qualquer coisa pode nos perguntar que vai ser bênção. Nós vamos, inclusive, dar uma ênfase muito grande à questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão de Israel sobre a faixa de Gaza, na verdade, dos palestinos, né? E sobre a eleição do novo Papa, que está gerando uma confusão na cabeça de muita gente. E nós vamos trabalhar forte em cima do capítulo 17 do livro do Apocalipse. Irmã Cristiana, obrigado pelo esforço. André Santana, bonito demais com esse aparelho. Irmã Laila, alegre demais em rever a senhora. Deus abençoe. Saudações ao seu digníssimo esposo. Também um abraço no vosso querido pastor, irmão Ricardo. Deus abençoe, muito obrigado. Irmã Kesley, Deus abençoe. Pastor Francisco, Sebastião Gabriel. Vou te falar depois, Sebastião, em off, para a gente então confirmar na próxima. A gente vai estar junto nesse final de semana, né? Então a gente confirma a prova na próxima terça-feira. Irmão Alain chegou cansado, mas está na vitória. Irmã Délia Alecrim chegou um pouquinho tarde, mas chegou porque ela tomou o chá de alecrim dela. Irmã Vanderlé Santana, irmã Gleice Kelly, vou comer os quitutes da irmã Gleice esse final de semana. Meu Deus, já estou sonhando até por antecipação. Joel, Deus abençoe, Joel. Pastora Érica, muito obrigado. A gente depois conversa em off sobre aqueles detalhezinhos e obrigado pela dica do site do apartments.com. Victor, Deus te abençoe. Irmã Flávia Pitol, Deus abençoe. O Alisson, Jonathan, Victor e Angélica Freire, Deus vos abençoe. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Irmão Joel de Jesus Rodrigues, mais bonito só a esposa dele para dizer: meu amor, meu amado, estás lindo. Irmão Joel vai estar então abrindo aí o seu áudio e agradecendo a aula de hoje. Deus os abençoe. Vejo vocês próxima terça-feira, 3 de junho. E aos irmãos que vão no seminário de escatologia, vejo vocês na sexta, no sábado ou no domingo ali na AD Filadélfia de Nagasaki, Connecticut, se Deus quiser. Irmão Joel de Jesus, orando e agradecendo a Deus. Pai do Senhor a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado mais esse momento na tua presença. Oh, meu Deus, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que veio, os que não pôde vir. Graças te damos, Deus. Senhor. Abençoa, meu Deus, dá-nos graça, entendimento da tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Luiz, Senhor, dá graça e sabedoria, Senhor, para estar nos guiando, nos ajudando a aprender a tua palavra, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada irmão. Dá-nos a noite de paz, cobre no teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de maio. Deus os abençoe. Aqueles que ainda não fizeram, não se esqueçam. Você tem até sexta-feira para fazer o teu sábado, sem o pagamento da multa. Se você já fizer no domingo, você pode, mas mandando a multa de $10. Muito obrigado. Deus os abençoe. Vamos então ao nosso lema para fechar tudo. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Vejo vocês próxima semana no mesmo horário. Muito obrigado. A paz do Senhor. Bom descanso. Abençoada semana. Em o nome de Jesus. Amém.